Semana 3 do Plano Cláudia 2.0 concluída com sucesso. E eu tô aqui para compartilhar com você que é inscrito aqui no canal tudo que aconteceu ao longo dessa semana. Então seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Esse episódio faz parte da série Criando a Minha Realidade. É o episódio 3, então se você ainda não assistiu o episódio piloto, episódio 1 e episódio 2, vai lá e assiste para você entender tudo que tá acontecendo aqui. Tá sendo muito legal, tô documentando a minha jornada de criação da minha realidade. E essa semana foi a semana de superar o obstáculo de pensamentos sabotadores. Os pensamentos são a origem de tudo. E se a gente não muda a forma que a gente pensa, se a gente continua com pensamentos altamente sabotadores, o que acontece? A gente se sente mal, porque pensamento gera sentimento. Então a gente se sente mal, se sente deprimida, se sente ansiosa, nervosa, insegura, sem confiança. E aí como que você adota ações que vão te aproximar da sua meta se você tá com pensamentos negativos, sentimentos negativos, com ações que não favorecem a realização do seu objetivo? Não tem jeito. Então, essa semana começou assim, em chamas, porque eu iniciei identificando esses pensamentos. Bora ver como que foi. Essa semana é pra me libertar, né, superar o obstáculo de pensamentos sabotadores, pensamentos negativos, trágicos e autodepreciativos. E o primeiro passo é a tomada de consciência. Eu preciso saber quais pensamentos são esses. A gente não consegue lidar com nada que a gente não conhece. Se eu não sei quais são esses pensamentos sabotadores, como que eu vou lidar com esses pensamentos? Como que eu vou conseguir superar isso? Eu não vou conseguir, porque eu nem sei quais pensamentos são esses. Então, eu estou, desde domingo, anotando e tomando consciência de quais pensamentos são esses. Eu já anotei vários aqui. Tem uma lista. Eu fiz questão de anotar a lápis, porque eu tenho a impressão que quando a gente escreve a caneta é uma coisa tão mais definitiva, sabe? E a lápis, assim, eu não quero que isso seja definitivo. Eu quero que isso daqui seja algo que eu possa apagar da minha vida, sabe? E uma coisa que eu percebi nesse terceiro dia é que eu tenho muitos pensamentos negativos e autodepreciativos e tudo, mas o problema nem é a quantidade, o problema é a repetição desses pensamentos. E um pensamento que eu não tinha tanta consciência dele e que eu adquiri essa consciência fazendo esse exercício é o pensamento de que eu dei errado, sabe? Eu não tinha ideia que eu pensava isso, mas depois que eu tomei consciência, eu percebi que eu penso isso várias vezes, em várias situações, em vários contextos. Esse pensamento vem na minha cabeça, porque eu dei errado, esse vídeo não foi bem, eu dei errado, porque esse cliente não fechou comigo, eu dei errado, sabe? Toda hora vem esse pensamento de eu dei errado e é uma sensação forte. Então, foi muito bom tomar essa consciência. Tem outros pensamentos de eu não sou boa o suficiente, eu sou uma fraude, ninguém gosta de mim. Tipo, uns pensamentos, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, mas é real, sabe? São pensamentos que vêm. Um outro também que chamou minha atenção, eu não posso ser muito boa nem ruim, eu tenho que estar ali no meio termo. Isso é até uma coisa que eu falei no episódio piloto, né, de estar sempre ali em cima do muro, que eu quero mudar isso, eu quero ter um posicionamento mais forte e tudo. Então, assim, tá sendo bem legal. Acredito que tomar consciência dos meus pensamentos tá fazendo toda a diferença. E aí, agora já vou para o próximo passo. Hoje eu já vou para a ativação de forças. Eu quero mudar essa história, sabe? Eu não posso continuar me contando essa mesma história de que eu dei errado, de que eu não posso brilhar muito, de que eu sou uma fraude, de que ninguém gosta de mim. Porque se eu continuar com esses pensamentos, eu vou ter determinados sentimentos, ações e resultados que eu não gosto. Esses pensamentos me afastam do resultado que eu quero. É uma coisa que a gente tem que estar sempre avaliando. Os seus pensamentos te aproximam ou te afastam daquilo que você quer? Nesse caso aqui, esses pensamentos são sabotadores e eles estão me afastando das minhas metas e da vida que eu quero, do topo da montanha. Então, bora que tem muito trabalho ainda para ser feito. Esse foi apenas, né, o dia 3. São apenas 3 dias de desafio. Tem mais vindo por aí. E eu vou dando feedback também do que vai acontecer ao longo dessa semana. Essa, então, foi a primeira etapa. Tomar consciência de quais são esses pensamentos sabotadores. A gente não consegue mudar aquilo que a gente não conhece. Depois, eu fui buscar recursos
dentro de mim. Às vezes a gente fica buscando as respostas do lado de fora, mas elas estão aqui dentro. Então foi hora de fazer a segunda atividade da semana, que é o exercício do guerreiro. Bora ver como que foi. São 6:30 da manhã e eu acabei de terminar o exercício do guerreiro, que é um exercício que eu aprendi com o Tony Robbins. E ele é simplesmente fantástico, porque quando a gente tá atrás dos nossos objetivos, quando a gente quer alcançar alguma coisa, muitas vezes a gente fica presa ali, sem saber o que fazer, sem saber qual decisão tomar, sem saber como as coisas vão acontecer, né? E aí, quando a gente se conecta com partes nossas ali, que no caso o exercício é para você se conectar com o guerreiro, com o seu guerreiro, né? Com o seu mágico, com o seu amor e com a sua, né, soberana. E aí você se conecta com essas partes e elas te dão respostas, sabe? Do que você pode fazer, como você pode resolver essa situação. Então, assim, muitas coisas, sabe? Que a gente fica procurando respostas do lado de fora, mas elas estão aqui dentro. E aí eu terminei esse exercício agora e eu achei muito bom. Eu tive respostas muito boas. Então, por exemplo, eu fui anotando aqui, né? Por exemplo, o guerreiro, ele falou que tudo que eu preciso me lembrar é de ter coragem de ser eu mesma. Sabe, que medo que é esse de ser quem eu sou? Que medo que é esse que eu tô deixando liderar a minha vida? Medo do que as outras pessoas vão pensar, sabe, sobre mim. Nossa, se souberem que eu gosto de Lana Del Rey, e aí, sabe, eu tenho medo, eu não gosto de falar do meu gosto musical, porque eu tenho medo do julgamento das outras pessoas. Que medo que é esse? Eu quero ter coragem de ser eu mesma, sabe, eu quero ter essa coragem. Aí tem o mágico falou pra eu seguir a minha intuição, pra eu confiar em mim. Eu tenho uma intuição muito forte e eu tô ignorando isso, eu tô fechando esse canal, eu não quero isso. Esse foi um baita de um conselho. O amor, ele me trouxe algo que, sério, durante o exercício eu até chorei. Porque ele falou pra eu me lembrar que eu serei amada independente do resultado. Independente de eu alcançar todos esses objetivos, todos esses sonhos que eu tenho, eu vou ser amada, sabe? Eu vou ser amada, independente disso. E aí a palavra que veio foi entregue-se. Tem que entregar, sabe? Nossa, é muito poderoso. Sério, quem faz esse exercício, eu faço com os meus alunos, sabe? E sempre tem muita transformação. Teve até uma aluna que me mandou uma mensagem gigantesca no WhatsApp falando do tanto que esse exercício do guerreiro foi transformador para ela, porque realmente a gente encontra respostas que às vezes a gente tá há um tempão buscando. E aí depois veio, né, a soberana, que é falando para eu focar no que eu quero e criar minha realidade, porque tudo que eu quero eu consigo. Eu tenho essa crença muito forte em mim. E como que isso me ajuda a lidar com os meus pensamentos sabotadores? Me ajuda porque depois de acessar todos esses estados, primeiro, eu me lembro de coisas muito importantes, né? Então eu me fortaleço internamente. E depois de ter feito isso, eu vim com a minha nova história, porque qual que era a história que eu tava me contando? Se eu olhasse assim pro livro da minha vida, qual que era a história que eu estava vivendo, sabe? Se minha vida fosse um filme, se minha vida fosse um livro, era uma história em que eu, como personagem principal, era uma vítima, era uma pessoa que estava sempre lamentando, né, a respeito da minha vida profissional. Ah, nada dá certo, eu tô dando errado, né? E aí todos aqueles pensamentos que eu anotei. Eu não tenho um star power, eu não sou bom o suficiente, eu sou uma fraude, eu não tenho resultado, ninguém gosta de mim, eu sou um fracasso profissionalmente, eu dei errado, eu nunca vou chegar lá. Era essa história que eu estava vivendo. Uma história de alguém que é vítima, que não consegue as coisas, que fica estagnada, que não tem sucesso profissional. E essa não é uma vida que eu quero viver. Eu não quero viver essa vida. Qual vida que eu quero viver? Eu já trabalhei isso, né, quando eu desenvolvi toda a minha visão, mas aqui eu venho reforçar uma nova história. Qual é a história do meu livro? Qual é a história do filme da minha vida? Que personagem que eu sou? E aí eu fui desenvolvendo isso e foi muito, muito legal. Então, algumas coisas que eu trouxe, né? A minha história é a história de uma vida épica. É uma história de uma vida épica em que eu sou corajosa, eu sou criadora da minha realidade, eu sou criativa, eu me conecto, eu ajudo as pessoas
com aquilo que eu sei, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo ajudar as pessoas. Os desafios, os problemas não me desanimam, porque eu sei que tudo que eu quero, eu consigo. E isso que eu quero, esse sucesso profissional que eu almejo, é uma coisa que eu vou conseguir. É só uma questão de tempo, mas eu vou conseguir. E eu sou amada imensamente e eu sou capaz de amar imensamente. Isso é até uma coisa que eu aprendi muito com a maternidade, né? E quais são os sentimentos que vão me liderar agora? Amor, coragem, criatividade, eles dominam. Eu não sou mais dominada pelo medo, pela dúvida, pela preocupação. Eu sou confiante, eu sou estratégica, eu gero resultado, eu tenho uma vida épica e eu construí tudo isso me divertindo. Então, isso daqui, sabe, fazer todo esse exercício me dá um bom direcionamento para eu fazer essa mudança de pensamentos, para eu trazer isso, incorporar isso aqui em mim. Então, foi um exercício muito poderoso, foi muito bom. Esse é apenas o segundo dia do desafio. Amanhã vem o terceiro dia em que eu vou fazer a lista do sucesso, que eu tenho certeza que vai ser muito boa também, vai ser ótimo, porque aí eu vou buscar na minha história sucessos que eu tive, realizações, forças, sabe? Porque muitas vezes a gente foca só naquilo que deu errado, né? Só naquilo que não aconteceu do jeito que a gente gostaria, e aí a gente vai só se enfraquecendo com isso. Então esse foi o segundo dia, tô animada, tá sendo bom demais. E eu que tava super animada pra fazer a lista do sucesso. Até eu fazer a lista do sucesso. Meu Deus, eu quebrei a cabeça, viu? Quebrei a cabeça. O que me surpreendeu. Por quê? Não é a primeira vez que eu estou fazendo a lista do sucesso. Eu sempre falo com os meus alunos, gente, primeira vez que você vai fazer a lista do sucesso é mais difícil, porque o seu pensamento na sua mente está mais concentrado naquilo que deu errado. Então você tem que se esforçar para fazer uma mudança de foco, porque o seu foco tem que sair dos fracassos, das coisas que deram errado e ir para suas conquistas, realizações, para suas vitórias. Então é meio difícil fazer essa mudança, mas é possível, insiste e tal. Mas eu achei, tá, que eu ia tirar de letra, porque eu tenho uma lista do sucesso. E eu pensei assim, é claro que eu vou lembrar das coisas que eu escrevi na lista, né? Passei ano passado inteiro alimentando essa lista e tal, então é claro que eu vou me lembrar. Sentei pra fazer, no começo, ó, bacana, fluiu, foi ótimo. Mas depois eu travei. Eu travei, eu fiquei um tempão pensando, olhando pro teto, até busquei um biscoito, porque deu fome, e eu fiquei lá pensando, nossa, quais conquistas e tal. E foi difícil, mas eu fiquei ali sentada até sair pelo menos 10. Meu compromisso era ter 10 coisas na minha lista do sucesso. Acabou que eu escrevi 13, achei que foi bom, mas isso me mostrou que não adianta eu alimentar a minha lista do sucesso. Eu só escrever a minha lista do sucesso e esquecer, entendeu? Eu achava que assim, não vou escrever a lista do sucesso e esquecer. Vou continuar escrevendo, alimentando essa lista. Só que eu estava alimentando e esquecendo, deixando de lado. É muito melhor eu escrever, fazer a lista do sucesso e ler essa lista, tá? Esse foi o aprendizado que eu tirei desse exercício. Eu preciso ler, eu preciso me lembrar disso constantemente. Até isso tá fácil, até isso tá na ponta da língua. É tipo os nossos fracassos. Quando a gente pensa nas coisas que deram errado na nossa vida, às vezes a gente foca tanto nisso que alguma pessoa pergunta assim, fala uma coisa que você já fracassou. Tá na ponta da língua. Talvez, só de eu ter feito essa pergunta, já tava aí na ponta da sua língua. O fracasso, aquilo que você tentou e que deu errado. Então, isso eu consigo lembrar aos montes. Agora, e os sucessos? E as coisas que eu conquistei? Por que isso está sendo deixado de lado? Isso só mostra o quanto que a gente supervaloriza as coisas que dão errado, os fracassos, e desvaloriza conquistas, vitórias. E não precisa de ser coisas grandiosas, né? É engraçado que o fracasso, ele pode ser desse tamanho, mas a gente vai dar um tamanho pra ele, assim, gigantesco. Agora, o sucesso, ele pode ser desse tamanho e a gente vai tratá-lo como se ele fosse desse, uma coisa, assim, pequena, irrelevante e tal. E não é. Então, assim, a gente precisa valorizar as nossas conquistas, o nosso sucesso. E sabe por que isso é tão importante? Porque tudo aquilo que a gente foca expande. Tudo aquilo que você foca expande. Se você foca apenas nos seus fracassos, nas coisas que deram errado, é isso que vai expandir. Isso estava acontecendo comigo. Eu estava tão focada nas coisas que deram errado, no fato de eu não ter alcançado o número de pessoas que eu gostaria de ter alcançado aqui no canal do YouTube, por exemplo, o fato de ter vários vídeos aqui flopados e tal, e eu estava tão focada nisso que eu estava me esquecendo que tiveram vídeos que
sem tráfego, sem fazer propaganda, sem fazer anúncio, sem nada, atingiram 9 mil pessoas, quase 10 mil pessoas em um vídeo, sabe? E eu tava esquecendo disso. Eu tava esquecendo de vídeos que eu fiz que atingiram mais de 100 mil pessoas no Instagram e trouxeram mais de 800 seguidores. Então, assim, eu não posso me esquecer dessas coisas, porque isso me fortalece, isso eleva a minha autoconfiança e eleva a minha autoestima. Então, assim, esse foi um ótimo exercício, até não só pelo exercício em si, de eu me lembrar dos meus sucessos, das minhas vitórias e conquistas, mas para eu abrir os meus olhos para o fato de que eu não posso deixar isso de lado. Eu preciso ler isso daqui com frequência para que eu possa me fortalecer com isso e deixar expandir esse aspecto da minha vida, essas vitórias e conquistas que são tão importantes, sabe, que nos fortalecem tanto. Lista do sucesso concluída, né? Foi um sufoco, mas deu certo. Eu fui para as 2 últimas atividades da semana, que consistiam em fazer um exercício de gratidão e uma leitura matinal e fazer uma afirmação positiva, que foi uma coisa que eu fiquei mentalizando o tempo inteiro. Então, assim, não teve um momento que eu parei para fazer, sabe? Mas vamos lá. Então, exercício da gratidão. Exercício que eu fiz por muitos anos, tá? 3 anos da minha vida eu fiz esse exercício. Todos os dias antes de dormir, escrevia 3 coisas pelas quais eu me sentia grata. E aí eu fiz esse exercício aqui, foi muito bom. Eu fui escrevendo as coisas, sabe? E é muito bom a gente fazer esse exercício, sabe? Você se conectar com as coisas pelas quais você se sente grato. E aqui acontece uma coisa similar com a lista do sucesso, porque às vezes não vem nada na cabeça, é impressionante, né? A gente sempre fica assim, nossa, você tem tantas coisas pra agradecer, e aí na hora que você vai escrever, peraí, especificamente, tá? Pelo que você se sente grato, não é assim, sou grato pela vida. Não, é assim, eu sou grata pelo quê? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, eu sou grata pelo meu corpo forte e saudável. Uma coisa específica. Sou grata pela abundância na minha vida. Sou grata por ter a minha casa, por conseguir ajudar as pessoas com o meu conhecimento. Sou grata por conseguir brincar e cuidar do meu filho. Não são coisas assim bem específicas. E é muito bom fazer esse exercício porque a gente exercita a nossa mente. A nossa mente precisa ser trabalhada. É como se fosse um músculo. Você não faz exercício físico ou vai numa academia para fortalecer o seu músculo e tal. Seu corpo precisa disso, né? Sua mente também precisa. Você precisa fortalecê-lo. E como você faz isso? Exercitando através desse tipo de coisa. Se você quer mais gratidão na sua vida, você precisa exercitar a sua mente para isso. O outro exercício consistia em fazer um ritual matinal em que eu lia uma frase positiva, uma frase que eu gosto. Eu escolhi uma frase do livro O Poder do Subconsciente, que eu gosto muito, e fala o seguinte: a inteligência infinita que me deu este desejo me conduz, guia e me revela o plano perfeito para sua materialização. Sei que a sabedoria mais profunda do meu subconsciente está, neste momento, respondendo. E o que sinto e afirmo no mundo interno manifesta-se no externo. Há em mim estabilidade, equilíbrio e equanimidade. Não todos os dias ao acordar eu li isso daqui. Por quê? Porque já direcionava a minha mente para aquilo que eu quero, já direcionava a minha mente para coisas positivas. Eu não dei espaço para os pensamentos sabotadores, entendeu? E aí foi muito bom, tá? É muito bom esses exercícios, são muito positivos, ajudam pra caramba. E a outra coisa que eu fiz para fechar a semana é mentalizar 2 frasezinhas, tá? Uma que eu aprendi com o Wendel Carvalho e uma outra que eu criei. E quais são essas frases? Eu sou, eu posso, eu consigo. Eu mereço, eu crio, eu faço. Então, eu sou, eu posso, eu consigo. Eu mereço, eu crio, eu faço. E aí eu fiquei repetindo isso inúmeras vezes na minha cabeça. Inúmeras vezes. Tipo, tô lavando louça, tava mentalizando isso, sabe? E foi muito bom, porque isso me trouxe um poder interno, sabe? E me ajudou com os pensamentos negativos. Por quê? Não adianta eu só pensar assim, eu não quero ter esses pensamentos sabotadores, mas não fazer nada pra isso. Então ao longo de toda essa semana, eu agi pra mudar essa realidade, pra mudar esses pensamentos. Isso significa que eu nunca mais vou ter pensamento negativo? Não. Eu não tenho essa expectativa e eu não quero que você crie essa ilusão também. Porque pensamento negativo, gente, faz parte. Eles fazem parte da nossa vida, a gente precisa só aprender a lidar com eles e agir para que eles não dominem, não controlem a nossa vida, para que eles não estejam na liderança da nossa vida. E foi exatamente isso que eu fiz ao longo dessa semana. E aí
Vem aqui, né, análise de resultado. Como que eu comecei a semana, como que eu tô terminando, como que eu acho que isso vai me ajudar em 2026 e na vida. Eu tô aqui, tá, com o Trello aberto, com as semanas, dei o check. Nossa, tão gostoso, né, dar o check quando a atividade é feita. Mas qual que era, então, o resultado desejado para essa semana? Estar com os pensamentos mais dominados e direcionados para aquilo que eu quero. Considero que eu consegui alcançar isso sim. Todo esse trabalho que eu fiz de identificação e de mudança mesmo de perspectiva foi muito bom, foi muito positivo, me ajudou bastante nisso. Acho que todos os exercícios foram muito válidos, me ajudaram nesse sentido. Como que eu acho que isso vai me ajudar em 2026? Vai me ajudar a expandir aquilo que eu quero, que ao invés de eu estar focada e colocando foco, energia e tempo naquilo que eu não quero, em pensamentos negativos, eu direcionei a minha atenção para aquilo que eu quero, e tudo aquilo que a gente foca expande. Então, isso vai me ajudar pra caramba em 2026. Agora, me conta uma coisa. Como estão os seus pensamentos por aí? Você também tá precisando de uma semana de show pensamentos negativos? Porque, assim, eu não sabia o quanto que eu precisava disso, né? Eu tinha uma ideia, assim, preciso fazer isso. Mas eu não sabia o quão importante e necessário era até eu fazer uma lista dos pensamentos negativos que eu estava tendo, né? Que acendeu ali um sinal de alerta. Agora, uma frase ou palavra da semana. Eu acredito, eu colocaria aqui, né, como palavra da semana, a fé. Fé. Fé nos meus pensamentos, fé nos meus sonhos, fé em mim. Porque esses novos pensamentos e olhar para tudo aquilo que eu já conquistei também, para minha lista do sucesso, o exercício do guerreiro, tudo, sabe? É acreditar, é ter fé, é me entregar mesmo para a vida, para aquilo que eu quero e confiar. Então, já vou escrever aqui, a palavra da semana é fé. Fé em mim, fé nos meus pensamentos, fé naquilo que eu posso realizar. Agora, concluída, então, a semana 3 do desafio, a gente vai para a semana 4. Já estamos na metade. Gente, como que passa rápido. E essa semana é para superar o medo do fracasso e do julgamento. Porque, sim, até falei isso no exercício do guerreiro, mas eu tenho esse medo que as pessoas vão pensar. E eu sei, eu já falei várias vezes, né? Eu aconselho isso sempre. Ninguém tá assistindo o filme da sua vida. E eu sei disso, mas nesse contexto profissional, tá sendo desafiador pra mim. Sabe, nessas metas que eu quero atingir, profissionalmente falando, tá sendo desafiador. Já consegui aplicar isso em várias áreas da minha vida, mas nesse contexto ainda tá sendo um desafio. Então, eu bolei um plano para lidar com isso. Qual que é o obstáculo? Né? O medo de fracassar e o medo do que vão pensar diante desse fracasso. Então, são medos paralisantes e a verdade é que as pessoas que eu tenho medo que me julguem nem têm a vida que eu sonho pra mim. Então, eu já tenho essa consciência. Anotei isso daqui, ó, tá até escrito aqui no meu Trello já. Então, isso já é o suficiente pra eu querer mudar isso daqui. Qual que é o resultado que eu espero pro final da próxima semana? Clareza e separação clara de quem eu sou e do que eu quero, tá, das outras pessoas. Mais leveza com relação ao processo de realização dos meus objetivos e metas. De certa forma, eu considero que o exercício do guerreiro já me ajudou um pouco nisso. Mas eu fiz outros exercícios aqui, propus outras atividades que eu acredito que vai me ajudar ainda mais a resolver e superar esse obstáculo. Eu tô muito animada e eu quero saber o seguinte, o que você tá achando desse desafio, desse plano Cláudia 2.0, de tudo que eu tenho trazido aqui? Vocês estão gostando? Se tá gostando, deixa o seu like, compartilhe também com amigos, amigas que vão gostar de ver toda essa trajetória que eu estou percorrendo e podem se inspirar também. Inclusive, me conta aqui nos comentários se essa minha jornada já te inspirou de alguma maneira. Eu quero muito saber, porque eu tô aqui não só para documentar, mas também para, quem sabe, inspirar você a fazer isso também ou a promover determinadas mudanças aí na sua vida. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje, um grande beijo e semana que vem eu volto para contar como foi a semana 4 do Plano Cláudia 2.0.